primeiro contato. No momento, já se passaram 90 dias desde que reencarnei como um slime. Para ser preciso, 90 dias, 7 horas, 34 minutos e 52 segundos. Como posso ter tanta certeza? É uma função da habilidade única grande sábio. E essa habilidade com certeza é conveniente. Grande sábio salva o dia, porque responde a qualquer pergunta. Segundo ela, para que a habilidade se estabeleça neste corpo são necessários 90 dias. E isso seria estabelecido no sentido deste mundo. Quer dizer, eu tinha certeza de que possuía essa habilidade desde o início, mas isso era verdade apenas em relação à minha alma. Até agora, vinha acessando e usurpando a voz do mundo, ou assim explicava. Mas caramba, eu não entendi nada disso. Parece que normalmente não existe uma habilidade conveniente que responda a qualquer pergunta. A voz do mundo só é audível quando o mundo muda, uma habilidade é adquirida ou passa por uma evolução. Para responder às minhas perguntas, o talento do grande sábio estava se apropriando dessa função específica. Eu não tinha ouvido falar de tal existência em meu mundo, mas parece ser bem normal aqui. Em qualquer caso, coisas como aquisição de habilidades e evolução não são ocorrências diárias. Quando o mundo reconhece um crescimento significativo, e em casos raros, concederá uma habilidade. Evolução, por outro lado, transcende o bom senso. Bem, ainda não tenho certeza se realmente entendi isso, mas nada a fazer a não ser aceitar. Embora o grande sábio agora responda a qualquer pergunta, ele é passivo e carece de ego. Se eu não falar com ele, ele não virá fazendo perguntas. E isso é uma pena. No entanto, estou feliz por ter uma conversa unilateral com alguém. Embora esteja falando com minha própria habilidade, a maioria me chamaria de delirante, hein? E então, como eu não tinha mais nada para fazer na escuridão, continuei fazendo perguntas. Como resultado, eu confirmei que sou, de fato, um slime, uma forma de vida viscosa e não rara. A falta de fome e a necessidade de dormir também foram explicadas. Os slimes deste mundo podem absorver essência mágica e, portanto, não precisam de alimento físico. Onde há pouca concentração de essência mágica, monstros e pequenos animais servem como uma alternativa. E então, neste mundo, inesperadamente, os slimes nas regiões com essência mágica pobre são extremamente violentos e fortes. Você não esperaria que regiões com abundante essência mágica fossem lar de monstros fortes? Ou seja, um lugar com muita essência mágica como o que estou agora é um lugar onde a comida é desnecessária. Então, sobre o sono. Solução. Os corpos viscosos são uma composição de células idênticas. Cada célula serve como célula cerebral, terminação nervosa e músculo ao mesmo tempo. Assim, como o processo de pensamento é realizado por células diferentes em momentos diferentes, o sono é desnecessário. E foi isso. Então, onde minhas memórias estão armazenadas? Basicamente, minha condição atual não é semelhante à de um PC que está implementando o RAID. RAID é o uso de vários discos rígidos para manipular dados. Enquanto pensava nisso, recebi uma resposta. Isso é mais correto. Este grande sábio parece muito bom em manter uma conversa. E então, comecei a me perguntar quais foram os efeitos do grande sábio. Solução. Habilidade única grande sábio tem os seguintes efeitos. Aceleração do pensamento. Aumenta a velocidade de processamento do pensamento em 1000 vezes. Análise e julgamento. Capacidade de analisar e fazer julgamentos em relação a um alvo. Processamento paralelo. Capacidade de separar pensamentos e análises de fenômenos. Anulação do encantamento. Ao usar magia, não há necessidade de encantamentos. Toda a criação. Capacidade de compreender todos os fenômenos não ocultos neste mundo. Essas 5 são suas habilidades. E foi isso. Mas, toda a criação? Será que obtive todo o conhecimento do mundo sem mexer um dedo? Ou foi o que pensei, mas... Na realidade, dependendo das informações que eu compreendo e do que eu conheço, informações adicionais podem ser inferidas. Em outras palavras, preciso ver pelo menos uma vez, mas pelos assuntos que vi, aqueles que entendo por meio deste poder. Então, depois de aprender uma habilidade, eu não preciso recitar nada.
Mais importante, existe magia neste mundo? A resposta é sim. Com isso em mente, não há necessidade de memorizar magia. Tentei ver se isso funcionaria com o grande sábio e, claro, não funcionou. E então tive uma ideia. É possível unir as habilidades análise de predador e cálculo paralelo do grande sábio? Solução. É possível ligar a análise do predador e o processamento paralelo do grande sábio. Você vai ligar as habilidades? Sim ou não? Claro que sim. Mas bem, não é como se eu tivesse algo para analisar. Espere um segundo. Aquilo que se acumulou em meu estômago, a grama que comi para matar o tempo. O que é? Já que não tenho nada para fazer, posso muito bem analisar. E então, execute a habilidade de uma vez. A análise foi concluída. Grama hipócte, usada para criar pomada. Só cresce em áreas com abundante essência mágica. Se a seiva da grama for combinada com essência mágica, um remédio restaurador pode ser criado. Se a grama for triturada e combinada com essência mágica, uma pomada para estancar o sangramento pode ser criada. Uau! Toda aquela erva que tenho guardado para matar o tempo. É basicamente como se uma criança brincando na areia encontrasse diamantes. Então, rapidamente comecei a produção de pílulas e pomadas para restaurar a energia. Embora eu diga eu comecei a produção, meu corpo faz mais por si mesmo, então eu realmente não sinto isso. Levando apenas 1 segundo para analisar e 3 segundos para produzir. Depois de 5 minutos, posso fazer 100 desses. Eu não tinha nenhum produto acabado para comparar, mas o considero de alta qualidade. Posso ficar satisfeito com o resultado. E a análise não foi compilada muito rapidamente? Quer dizer, você não esperaria que demorasse mais? Vincular o processamento paralelo foi definitivamente a decisão correta. Por curiosidade, decidi cancelar o link e tentei fazer um. Demorou 50 minutos. O tempo de processamento tornou-se terrivelmente curto. Parece que coloquei minhas mãos em uma habilidade maravilhosa. Enquanto estiver inconsciente, isto é, há muita erva sendo usada dentro de mim, e a maior parte da grama por aqui parece ser do tipo hipócte. Já que pode ser necessário mais tarde, devo devorar toda a grama por aqui. E, ao mesmo tempo, o medicamento está sendo produzido. O que dizer? Ainda estou preso na escuridão. Nada mais para fazer, que eu possa fazer, por aqui. Naquela época, eu estava completamente desprevenido. Embora minha habilidade fosse passiva, eu gostava de finalmente ter um parceiro de conversa. E durante esses 90 dias, nunca conheci outro ser vivo, nem tive qualquer ameaça à minha vida. Seja qual for o motivo, tornei-me negligente. Plop! Foi todo o tempo que tive para pensar no que aconteceu. Eu não podia ver nada, e meu corpo de repente ficou leve, ou estava pesado? Uma situação bizarra. Eu tinha caído na água? Durante esses 90 dias, nunca tive a experiência de cair na água. Ou seja, eu estava em uma caverna ou dentro de alguma estrutura e, portanto, tornei-me negligente. Parece que caí em algum rio. Já que dificilmente poderia haver um rio dentro de algum edifício, eu poderia estar em um lago subterrâneo ou algo assim. Até recentemente, como eu não via absolutamente nada, vinha dando cada passo com cuidado. Mas enquanto eu estava ocupado comendo grama e ouvindo as explicações da habilidade, parece que tenho esquecido de verificar meu pé. Eu sou sempre assim. Sempre se empolgando com boa sorte. Até na minha empresa. Deixe comigo. É moleza. Devido a essas palavras, já vi o inferno muitas vezes. Eu ainda podia ver o ressentimento nos olhos do meu senpai. E sério, que tipo de idiota anda por aí na escuridão total? Droga. Eu quero bater em mim mesmo. Se eu viver, é o que farei. Ou é o que digo, mas provavelmente vou me arrepender sem refletir. E bem, eu tenho tempo. Na verdade, não tenho pés para bater na água, então não é como se eu pudesse entrar em pânico nesta situação. Eu acho que é isso. Que vida humana curta. Não, era uma vida nojenta. Preparando-me para sofrer de falta de ar, já me despedi. E ainda assim não senti nenhum sofrimento. Por quê? Eu não caí na água? Em momentos como este. Grande sábio salva o dia.
Vamos rapidamente fazer uma pergunta. Solução. Corpos de slime se movem com essência mágica. Como o oxigênio é desnecessário, a respiração não ocorre. Eu não estava prestando atenção, mas acho que realmente não estou respirando. Entendo. Após 90 dias, tornei-me um pouco mais inteligente. Sendo assim, parece que realmente caí na água. Não é uma situação em que vou morrer, mas ainda assim é desagradável. O que fazer? Eu nem sei se estou flutuando ou afundando. Como não tenho mãos nem pés, acho que não posso nadar. Se eu afundar, posso rastejar até a superfície? Ou então, não estou flutuando ou afundando, mas sendo levado por uma corrente. Mas em vez de me afastar, sinto como se estivesse dentro de um berço. Era como se eu estivesse balançando suavemente em um abraço, me sentindo muito confortável. Acho que não estou fluindo para lugar nenhum. Em vez de um rio, provavelmente é um lago. Afinal, não sinto que estou sendo carregado para algum lugar. Flutuando, afundando, sem nenhuma indicação de chegar ao fundo. Isso pode durar para sempre, pelo que sei. Esta é uma situação bastante ruim. O que fazer? E então? Minhas células cerebrais, que são meu corpo viscoso, elaboraram um plano aterrorizante. O que aconteceria se eu precisasse de muita água e a expelisse como um jato de água para se mover? Tendo pensado nisso, testei imediatamente. Afinal, nada mais a fazer. Mas que essa decisão levaria a um encontro fatídico que eu não poderia saber. Estou feliz por ter essa ideia. Para dizer o mínimo, se eu tivesse tomado uma direção diferente, esse encontro nunca teria acontecido. Mas, como se conduzido pelo destino, fui nessa direção. E assim, antes da água o suficiente para encher cerca de 10% do meu estômago, a pessoa em questão não sabe, mas os níveis de água diminuíram drasticamente. E em uma respiração, eu o soltei. Perdi completamente meu senso de lugar. Habilidade propulsão hidráulica adquirida. De repente, ouvi uma voz na minha cabeça. É a primeira vez que ouço a voz sem chamar minha habilidade. Essa é a voz do mundo. Já que o grande sábio nunca inicia uma conversa, não posso estar enganado, mas, por outro lado, é exatamente a mesma coisa. Mas, não tenho nem um grama de tempo para verificar essa hipótese. Com um zugum, uma sensação de aceleração envolve meu corpo. É essa a sensação de voar pelo ar? Neste ponto, na direção que eu pensei que queria me mover. Eu fui atirado para fora. Odeio admitir, mas talvez seja uma coisa boa que eu não consigo ver. Mesmo nesta escuridão completa, a velocidade com que sinto que estou me movendo é assustadora. Correção. Não, se eu pudesse ver, ainda sentiria pelo menos metade do medo. Mas não ver é assustador à sua maneira. Se você tivesse andado em uma montanha russa em um parque de diversões mal iluminado, poderia simpatizar com o que estou sentindo, talvez. Na minha vida anterior, eu experimentei isso apenas uma vez, no paraíso que é governado por um rato. Além disso, neste caso não existem cintos de segurança. Eu realmente deveria me chutar por ter tido essa ideia de propulsão a jato d'água. Haja e só então pensar? Idiota! Verificar a segurança é o primeiro passo. Apapapapapa. Não consigo nem focar meus pensamentos por causa do medo. Este voo continuaria para sempre? E falando sério, quanto impulso eu joguei fora? Quando eu pensei isso. Dum. Boium. Gororonzo dum. E então uma dor intensa. Não havia nenhuma. Não recebi nenhum dano. Ou talvez, mesmo tendo sofrido dano, não sinto nenhuma dor? Solução. Por ter adquirido a anulação da dor, você não sente nenhuma dor. Devido à resistência a ataques físicos, o dano foi reduzido. Atualmente, a área danificada é de apenas 10%. Habilidade natural do monstro Slime Auto-regeneração foi ativada. Você o ajudará com a habilidade única Predador? Sim, não. Embora não haja dor, há danos. É assim que é. Seja bom ou não, não tenho a menor ideia, mas se eu tomar cuidado talvez não precise de dor. Ajudar com Predador? Realmente não entendo, mas por enquanto, sim. Naquele momento, parecia que meu corpo havia diminuído um pouco. E depois de um tempo, ele voltou ao normal.
Ao que parece, eu já havia datado as partes danificadas, analisado e consertado esse tipo de coisa. Que corpo útil! Agora, devo ver o quanto eu poderia diminuí-lo antes que esse método de restauração se tornasse inutilizável. Por mais que meu corpo tenha diminuído muitos por cento, parece não ter efeito sobre meus movimentos. Mesmo assim, para que eu não termine em uma situação excessivamente perigosa, provavelmente devo proceder com moderação. Sim. Como seria de esperar, até eu tomaria cuidado. Desta vez, embora eu tenha pílulas restauradoras, não houve necessidade de usá-las. Em qualquer caso, você esperaria que 10% de dano em todo o corpo fosse um ferimento bastante sério, mas repará-lo não demorou nem 10 minutos. Na próxima vez, se eu levar dano, vou usar o remédio. E então, onde seria isso? Tendo confirmado que meu corpo havia voltado ao normal, comecei a verificar meu ambiente. Talvez existam monstros perigosos espreitando por aqui. Embora eu tenha saído da água, não seria estranho encontrar alguns monstros anfíbios. Comecei a me mover com cuidado. Ultimamente, parece que quando tomo cuidado, caio em algumas situações bastante perigosas, mas talvez seja apenas minha imaginação. Pensar que provavelmente foi um erro. Então eu ouvi algo. Você pode me ouvir? Pequenino.